No ano de 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger conseguiu obter o mesmo resultado das energias de Bohr do átomo que Pauli havia calculado, porém com uma grande diferença. Durante uma viagem com uma amante secreta num chalé nos Alpes suíços, Schrödinger lia a tese de um jovem cientista francês, Louis de Broglie, que Einstein o havia recomendado. A tese do jovem francês investigava a ideia de que, na realidade, as partículas, como os elétrons, poderiam ser ondas, como as ondas eletromagnéticas. De Broglie sugeriu que poderíamos imaginar o elétron como uma ondinha que corre. Schrödinger se interessava por essa ideia porque ele acreditava particularmente que as trajetórias das partículas elementares, como os elétrons, são apenas aproximações de um comportamento de uma onda subjacente, uma onda contínua. Quando ele expôs a possibilidade dessa ideia em um seminário em Zurique, um estudante lhe perguntou se esse comportamento ondulatório dos elétrons obedecia a uma equação ou algum tipo de padrão. Foi assim que, durante os tempos vagos em sua viagem nos Alpes suíços, ele descobriu a equação que uma onda elétron deve satisfazer quando ela está em um átomo. Estudando essas equações, ele extraiu deles justamente as energias previstas pelos cálculos de Bohr. Ao conhecer a teoria de Heisenberg, Max Born e Jordan, Schrödinger percebeu que suas equações, do ponto de vista matemático, eram substancialmente equivalentes. Tanto as matrizes de Heisenberg quanto as equações de Schrödinger chegavam aos mesmos valores. A mecânica ondulatória de Schrödinger parecia muito mais convincente do que a mecânica das matrizes de Heisenberg, embora ambas levassem às mesmas previsões, aos mesmos valores. Além disso, as equações propostas por Schrödinger eram muito mais simples de se calcular, de se imaginar e de se visualizar. O esplêndido cálculo de Schrödinger dava a entender que o mundo microscópico não é feito de partículas, é feito de ondas. Ou seja, segundo esse estado embrionário da teoria de Schrödinger, em torno dos núcleos dos átomos não orbitariam pontinhos de matérias como se fossem partículas, como tradicionalmente pensamos. Schrödinger acreditava que em torno dos núcleos dos átomos há, na verdade, ondulações contínuas, como as ondas que agitam um pequeno lago sempre agitado pelo vento. Com isso, a inquietação de Heisenberg, que percebeu que era impossível determinar a trajetória do elétron, também parecia ter sido solucionada, pois a ideia de Schrödinger implicava que o elétron é uma onda capaz de se espalhar, e que, portanto, não teria uma trajetória linear. Mas tudo isso não passava de uma ilusão. Embora a equação descrita por Schrödinger estivesse correta, o seu conceito de que elétrons são ondas contínuas era falho. Heisenberg, investigando as noções elaboradas por Schrödinger, percebeu que a suposta clareza conceitual das ondas de Schrödinger era apenas uma cortina de fumaça. Schrödinger propunha que os elétrons são ondas, e Heisenberg demonstrou que isso não podia ser verdade, ou pelo menos não em sua totalidade. É verdade que as ondas se difundem no espaço, mas isso não acontece com os elétrons. Quando o elétron chega de alguma forma, de alguma parte, chega sempre inteiro a um único ponto, o que demonstraria que o elétron não é uma onda contínua. Tanto é que, ao se usar o contador Geiger, por exemplo, ou até mesmo uma tela de televisão, o elétron é revelado em um único ponto, não se difundindo no espaço como uma onda contínua. Com isso, a discussão na mecânica ondulatória esquentou com uma troca de farpas entre Schrödinger e Heisenberg, que criticaram a teoria um do outro. Heisenberg chegou inclusive a escrever que, quanto mais penso nos aspectos físicos da teoria de Schrödinger, mais repelentes as considero. O que Schrödinger escreve sobre a visuabilidade da sua teoria não é provavelmente de todo exato. Em outras palavras, são bobagens. Werner Heisenberg. O próprio Schrödinger rebateu a Heisenberg em uma carta, dizendo que não consigo imaginar que um elétron fique pulando de um lado para o outro como uma pulga, tal como descreve Heisenberg, disse Schrödinger. O tempo mostrou que Heisenberg estava certo em objetar o conceito de Schrödinger. Schrödinger acertou com sua equação do elétron, que era muito útil para facilitar o cálculo dele. Porém, o conceito que Schrödinger desenvolveu a partir disso, de que o elétron é uma onda contínua, estava errada, e Heisenberg demonstrou isso com um simples questionamento. Se todas as vezes que vemos o elétron, o vemos num único ponto, como ele pode ser uma onda difundida no espaço, tal como prega o Schrödinger? Anos depois disso, o próprio Schrödinger admitiria que seu conceito estava errado. Ele escreveu o seguinte: houve um momento em que os criadores da mecânica ondulatória, ou seja, ele próprio, se deixaram levar pela ilusão de terem eliminado a descontinuidade da teoria dos quantos. Mas,
As descontinuidades, eliminadas pelas equações da teoria, reapareceram no momento de confrontar a teoria com aquilo que observávamos. Para ser mais justo com Schrödinger, não é que ele tivesse de todo errado em seu conceito. É que, na verdade, os elétrons funcionam, assim como a luz, como uma dualidade, partícula-onda. Isto é, em alguns momentos, os elétrons agem como ondas e em outros momentos como partículas. Isso quer dizer que o Schrödinger estava certo de certo modo, pois, em algumas ocasiões, os elétrons de fato se manifestam como ondas. O problema da tese inicial do Schrödinger nessa época, porém, é afirmar que os elétrons são ondas contínuas, sem considerar que em determinados contextos eles podem funcionar como partículas, trabalhando naquilo que conhecemos como a dualidade da onda-partícula, que também se aplica à luz. Vale lembrar, é claro, que essa noção de onda-partícula de que eu estou falando ainda não estava plenamente consolidada na época do Schrödinger, embora as bases dessa teoria, dessa hipótese, já estavam sendo lançadas pelo próprio de Broglie, que eu citei inicialmente, a qual o Schrödinger utilizou para compor a sua equação e o seu conceito. Então, de certo modo, não é muito justo a gente julgar ele por esses aspectos. Ele não tinha noção de um conceito, ainda que era esse conceito de dualidade partícula-onda. Mas, retornando à questão histórica da discussão do elétron, foi em 1925 que Max Born foi quem acrescentou uma peça à questão, ao compreender pela primeira vez o significado da onda de Schrödinger. Embora seja um dos menos conhecidos, o Max Born foi um dos principais contribuintes para a mecânica quântica. Max compreendeu que o valor da onda de Schrödinger, descrita pela mesma equação de Schrödinger, em um ponto no espaço, determina a probabilidade de observar o elétron naquele ponto. Se um átomo emite um elétron e é circundado por contadores Geiger, o valor da onda na equação de Schrödinger, onde há um contador, determina a probabilidade de que seja esse contador e não outro que revele o elétron. O valor da onda de Schrödinger contida na equação dele não é uma representação, portanto, de uma entidade real, tal como Schrödinger acreditava. Ela, na verdade, é um instrumento de cálculo que nos diz a probabilidade de que algo real aconteça. É como se fossem aquelas previsões do tempo, que nos dizem como provavelmente será o clima ao longo do dia. Mais tarde, seria descoberto, inclusive, que isso também se aplica para as matrizes do Heisenberg, mostrando que elas também indicam probabilidades e não certezas. Assim, o Max Born, portanto, corrigiu a equação do Schrödinger, demonstrando que o valor da função da onda nessa equação é, na verdade, uma descrição de uma probabilidade, e não um valor certo. A gente pode se perguntar então, mas por que probabilidades? Bom, sempre que a gente fala de probabilidades é quando a gente não tem todos os dados do problema e não sabemos com certeza o que vai acontecer, ou seja, a gente não consegue determinar o que vai acontecer com total certeza. E é aí que vai surgir uma grande questão para a física. Será que as matrizes de Heisenberg e a equação de Schrödinger não conseguem prever certamente o que acontecerá com os elétrons porque a gente não possui todos os dados do problema, ou simplesmente porque no mundo quântico a natureza funciona de uma forma ao acaso, de uma forma não determinística? Parafraseando Einstein, será que Deus joga dados com o universo? Isto é, o movimento quântico é aleatório? Será que, mesmo que a gente tivesse todos os dados do universo e da natureza, será que mesmo assim a gente ainda não conseguiria calcular e determinar e prever o movimento quântico? Seja como for, a descoberta de Schrödinger foi fundamental para dois pontos. Primeiro, para facilitar o cálculo quântico, já que a equação de Schrödinger era muito mais fácil de ser calculada do que as matrizes do Heisenberg. Vamos combinar, né? Se você já mexeu com matrizes e se você já mexeu com equações, você sabe que é muito mais fácil achar valores em uma equação do que em uma matriz. Além disso, a descoberta do Schrödinger também foi importante para que o Max Born desenvolvesse o conceito de uma mecânica quântica que trabalha com probabilidades e não com certeza. Max Born inaugurará uma nova característica à física quântica. A física quântica é probabilística. Agora, diferente da mecânica clássica, onde a gente podia prever qualquer coisa se a gente tivesse os dados dela, a mecânica quântica demonstrava que os objetos quânticos eram probabilísticos, isto é, não determinísticos, funcionando ao acaso, de modo que não podemos mais trabalhar com certezas e previsões, mas apenas com probabilidades disso acontecer. Muito obrigado.